Eu sou o Leandro, sou discípulo de Jesus, casado com a Cris, e nós somos pais da Helena, da Alice e da Esther. E hoje, primeiro eu queria te perguntar se você tem a clareza de que nós não precisamos estar aqui para ouvir a voz de Deus. Isso é bem importante. Essa aqui não é a casa de Deus. Deus, em algum momento da sua história com a humanidade, Ele resolveu fazer morada no ser humano. E isso é graça dele. Então, se você é um discípulo de Jesus, Jesus habita a tua vida. Mas nós acreditamos que Deus sim usa a vida de servos e servas, de pastores, para falar também com a gente. Não espere o domingo para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Mas você acredita que há uma palavra da parte de Deus para esse final de tarde? Você acredita nisso? Sim. Então hoje nós vamos falar sobre finanças. Você continua acreditando que é uma palavra da parte de Deus para a gente conversar hoje? Então tá bom, isso é importante. Eu queria que você, alguns améns parece que diminuíram, Quando a gente entra num assunto que ele é importante e que por vezes pode ter um aspecto meio delicado, mas nós temos entendido como equipe pastoral e como Igreja de Jesus que nós precisamos e devemos tratar de um assunto tão importante. Então, eu queria te convidar nesse mesmo embalo. É uma semana importante, é uma semana de pré-segundo turno, é uma semana onde alguns ânimos ficam exaltados e a gente está no meio disso. Eu queria te convidar a assistir um vídeo para nos preparar para essa conversa que vamos ter hoje sobre finanças. Também é delicado falar isso na semana das eleições, falar que eu vou te mostrar um vídeo, Porque às vezes a pessoa recebe um vídeo e já fica meio ressabiada, o que vai vir? É pró o quê ou pró não sei o quê? Mas eu queria que você pudesse acompanhar esse vídeo. Ele tem um embalo muito legal e ele vai nos ajudar a entender com qual postura nós vamos conversar sobre finanças agora. Acompanhe esse vídeo aí. Espera aí, antes de atacar ou defender um candidato e acabar sem querer sendo chato, eu vou te lembrar de um fato. Você é o presidente da sua própria vida. Como está o seu mandato? Seus ministros, escolheu certo ou errado? Para quem você pede conselho? Quem escolheu para ficar do seu lado? Vamos falar de saúde? Você se alimenta direito? Trata seu corpo com respeito? Ou sempre come ou bebe porcaria? Vai mais na feira ou na drogaria? Pratica algum esporte? Ou vive comendo gordura e está contando com a sorte? Economia. Como anda o seu financeiro? Ganha tudo honestamente? Declara totalmente? Ou dá umas pedaladas para sobrar mais dinheiro? Gasta só o que ganha ou vive no vermelho? Alianças. Está sendo fiel às suas alianças? Honrando quem está com você? Com quem você combina coisas quando o seu parceiro não veio? E os que estão precisando mais? Por eles, o que pode fazer? Ou o seu tempo e seu dinheiro você está usando só com você? Meio ambiente. Está cuidando da água e do ar? Reciclando, ajudando a não desmatar? Ou só está desfrutando e não se preocupa com o planeta que vai deixar? Educação. O que você tem estudado? Tem aprendido novas coisas ou está estagnado? E a outra educação, por favor, me desculpe, obrigado, só pratica com quem interessa ou nem tem praticado? E aquilo que você prometeu, está cumprindo ou já esqueceu? Você faz tudo o que fala que vai fazer? Ou promete da boca para fora e depois vê? Independente da sua fé, um dia alguém vai te cobrar. Será que você honra quem te elegeu? Se estivessem saber como governar, marque um debate com Deus. Antes de começar a julgar ou voltar de fato, lembre-se, você é o presidente da sua vida. Como está o seu mandato? Espera aí, antes de... Legal, É um cara que dá vontade de conhecer, Não sei se ficou com essa impressão. Nós queremos conversar sobre finanças, Você é muito bem-vindo. Você que talvez trouxe um amigo hoje, está pensando, puxa, justamente hoje
porque eu trouxe um amigo, não falam tanto sobre esse tema e vamos falar justamente hoje. Eu queria te convidar a entender que sim, há uma palavra da parte de Deus para nós sobre um assunto tão importante que queremos lidar de forma responsável nessa noite, e que você possa lidar nesse assunto também com duas perguntinhas que são extremamente relacionais. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer com isso? Que nessa noite, nesse final de tarde, a presença de Deus possa te convidar a tomar resoluções, a rever a vida, a perceber como é que está o seu mandato, e que seja uma noite de glorificar a Deus. Eu quero mexer aqui na nossa composição e ao mexermos, sem entender isso também, eu vou pedir o apoio. Obrigado, gurizada, vocês são homens fortes e corajosos. Nós vamos mudar aqui, e eu quero trazer aqui, pedir para que o Joel, o Elcio e o Zé Luiz possam vir compor esse cenário aqui comigo, né? Nós acreditamos que Deus usa a vida dos pastores para falar com a igreja. Lembra disso, você não pode depender de um pastor para ouvir a voz de Deus. Você tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, mas nós também acreditamos que Deus usa a vida, além dos pastores, de outros homens e mulheres de Deus que estão conectados na fonte, e por estarem conectados na fonte que é Jesus, podem ser extensão daquilo que Deus quer repartir. Então nós estamos aqui com 3 homens de Deus, representando famílias de Deus. As esposas estão aí, Elaine, a Evelyn, a Vanessa, inclusive o Elcio e a Vanessa ficaram sabendo ontem que eles são pais de 2 lindas gêmeas, né? Parabéns. A história, toda a história é um milagre, mas tem muito milagre nessa história, a gente está muito feliz. Então nós vamos para um cenário de entrevista aqui, tá bom, gente? Esse é o nosso, por favor, eu queria pedir que vocês pudessem pegar os microfones, água, fiquem à vontade, tá bom, gente? E nós vamos para esse embalo aqui. Essa semana a gente conversou, nós 4, né, sobre assuntos importantes, organizamos alguns dos temas para a gente conversar nessa noite. Já conversamos pela manhã e vamos poder repetir agora, mas antes de entrar nas questões, eu queria pedir para que vocês pudessem contar um pouquinho a história de vocês, de forma resumida, claro, mas quais conceitos sobre dinheiro vocês trouxeram de casa? Pedir que vocês possam, conceitos, talvez alguns certos, talvez outros errados, mas que vocês possam contar um pouquinho disso para a gente. João, começa contigo? Boa noite, igreja. Agora sim. Boa noite, igreja. Meu nome é Joel, casado com a Elaine, pai de Miguel e de Rebeca. Eu sou paulista e cresci lá em São Paulo, numa infância de extrema dificuldade. O que eu lembro da parte de finanças é da minha mãe comprando fiado no mercado por 2, 3, 4 meses, e o meu pai atrasando o aluguel porque o orçamento não dava. E cresci com a ideia que, na perspectiva errada, né, de pobreza, que pessoas piedosas eram pobres e pessoas ricas eram ímpias, e que o dízimo era uma obrigação. Se não desse o dízimo, Deus ia jogar um raio na minha cabeça. Esse é o entendimento que eu tive, mas graças a Deus, Deus ministrou no meu coração para entender que Deus quer para nós uma mordomia financeira. Obrigado, Joel. Vamos lá, vamos para o Zé e depois viemos aqui para o Elcio. Zé, conta para a gente um pouquinho da tua história, por favor. Bom, eu também sou paulista, e nós 3 aqui, na verdade, somos paulistas. É muito abuso dessa paulistada, né? Mas eu nasci em Jaçanã, um bairro lá de São Paulo, que depois ficou famoso por causa daquela música do Adoniran Barbosa, né? Que tinha e de fato tinha mesmo trem. Chegou a perder algum trem lá, Zé? Não perdi trem, não. Mas eu estudava numa escola primária do estado, no primeiro ano de escola, né? E a estação do trem era ao lado da escola. Então, da minha janela, eu podia ver o trem chegando e tal. Além disso, a gente fez umas brincadeiras de criança, que hoje em dia nem vou dizer para as crianças não fazerem, porque não tem mais trem, né? Mas a gente colocava um papel de alumínio, assim, papel de cigarro, no trilho,
e pisava em cima e aquilo dava o sinal como é que chama? Da cancela do trem, imagina. Esse tipo de bobagem a gente fazia quando era criança, mas eu tinha 7 anos. Muito bem, antes de completar 7 anos, o meu pai faleceu. Eu era filho único, sou filho único, e a minha mãe estava despreparada para manter a família. Ela voltou, então, a trabalhar, foi trabalhar num hospital como auxiliar de enfermagem, mas a gente passou muito apertado naquela fase. Jaçanã era muito longe, por isso que eu falei sobre Jaçanã. Jaçanã era longe de qualquer coisa. E o trabalho dela, ela tinha que voltar de madrugada. O fato é que nós, então, saímos de Jaçanã, fomos morar num outro bairro, de aluguel. Era só ela e eu, e a gente passou muito apertado. Seria um exagero dizer que eu passei necessidade. Não passei necessidade, mas a gente passou muito apertado. Nunca faltou comida, mas a comida era pouca. Era arroz, um ovo, às vezes tinha um bifezinho, mas a maioria das vezes era um feijão e uma banana. Isso fez com que eu não me apegasse a dinheiro. Sabe, dinheiro para mim não teve nunca uma conotação ruim, mas também não era boa. A única coisa que eu aprendi, então, desde cedo, é que se eu quisesse ter dinheiro, eu ia ter que trabalhar. E eu estava brincando, parece incrível. Eu sei que eu vou bater um recorde aqui do Guinness Book, mas eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. De um jeito ou de outro, lavando peça numa oficina mecânica, depois eu fui engraxar sapato. As pessoas deixavam eu engraxar o sapato porque eu tinha 8 anos. Eles olhavam para a minha carinha e falavam, não, tá, engraxa aí. Foi assim que eu comecei a trabalhar, com 8 anos de idade. Com 14 anos eu já estava trabalhando com carteira assinada, e por isso me aposentei cedo pelo INSS. Então, o fato de ter sido muito restrito assim o dinheiro para nós, a gente sempre lutou com muita dificuldade, eu acho que fez com que eu trouxesse de casa o seguinte conceito: dinheiro não tem muita importância. Eu nunca fiz muita questão de poupar, embora eu trabalhe no mercado financeiro, eu não sou um poupador nato. Eu não fico preocupado com isso. Eu trouxe esse conceito de casa. Outra coisa importante sobre dinheiro é que, então, em qualquer lugar que eu vá, ou na igreja, por exemplo, eu fico sempre pensando que não tem almoço de graça, nunca, em nada na vida. Tudo que se tem, tudo que se faz, alguém está pagando por aquilo, mesmo que, na aparência, aquilo esteja pago. Zé, muito obrigado. Obrigadão. Elcio, queremos te ouvir. Você é pai de 2 lindas gêmeas que estão por vir. Nos conta um pouquinho da tua história. O que tu trouxe de conceito de casa sobre dinheiro, Elcio? Bom, primeiro, boa noite, igreja. Meu nome é Elcio. Estou aqui com o coração feliz, esperando 2 meninas. A Vanessa, minha esposa, está ali. E também estou bastante feliz porque minha mãe e minhas irmãs estão aqui. Elas vieram justamente para saber o sexo das nossas filhas, né? Então elas estão podendo participar aqui conosco. Bom, eu me lembro, quando criança, quando eu sou segundo irmão de uma família de 4 irmãos, meus pais eram funcionários públicos, então nós tivemos uma infância, de certa forma, confortável. Éramos uma típica família de classe média, onde os pais trabalhavam muito. Eu lembro, a minha mãe trabalhava em 3 turnos, manhã, tarde e à noite, ela é professora. Então, a gente via meus pais trabalhando muito. Então, eu acabei tendo esse conceito de que o dinheiro sempre foi muito importante, porque a gente precisava trabalhar muito, né, para poder ter um dinheiro, para poder ter o sustento, né? E isso, de certa forma, fez com que eu achasse que o dinheiro fosse a coisa muito importante, né? Hoje, graças a Deus, né, conhecendo mais a palavra, a gente sabe que não é dessa forma, mas esses são conceitos que a gente vem da vida, mas que, pela misericórdia de Deus, a gente aprende a verdadeira, né, o verdadeiro conceito de mordomia.
Elcio, obrigado. Gente, e essa pergunta ela é muito importante, não é só para ser uma introdução, para você saber um pouquinho mais de quem está falando com você, mas para você fazer um paralelo da tua história e ter a consciência de que nós trazemos da nossa família de origem conceitos sobre todos os assuntos. Alguns são explícitos, outros a gente aprende vendo, e nós trazemos muitos conceitos, alguns deles certos, outros errados, sobre finanças, sobre dinheiro. E quando Deus nos adota para a sua família, quando passamos a ser filhos de Deus, é importante que a gente tenha a consciência de que Deus quer nos ensinar princípios financeiros da parte dele, a partir da palavra dele. Há instrução bíblica sobre princípios financeiros e que precisam ser aprendidos na presença de Deus. Então, mais do que você conhecer um pouquinho da história de quem vai estar falando aqui com a gente, é que você possa fazer esse paralelo e se perceber o que você trouxe de bom da sua família e aquilo que não foi tão bom com relação a finanças. Importante que você saiba que esses homens aqui, eles têm responsabilidades, né, em empresas. O Joel é consultor de vendas de veículos comerciais, o Zé Luiz é gerente financeiro de um banco estrangeiro, o Elcio é gerente de contas, ou seja, eles têm funções e grandes responsabilidades nessa área. Outros homens e outras mulheres poderiam estar falando aqui, mas tivemos que escolher alguns, né? Mas é muito especial vocês saberem que antes deles serem ou gerente ou consultor, seja qual a função, antes disso eles são filhos de Deus e discípulos de Jesus. Então foi muito especial essa semana enquanto a gente estava conversando, e agora há pouco, pela manhã, e agora há pouco a oração deles foi: Deus, nós submetemos o nosso conhecimento a Ti, né, para que o nosso conhecimento esteja sintonizado com a sabedoria que vem da Tua presença. Então nós vamos estar ouvindo homens que conhecem, têm experiência nesse assunto de forma técnica, mas eles estão antes disso falando como filhos de Deus e discípulos de Jesus. E aí eu queria saber de vocês, por que falar de finanças? Na compreensão de vocês, por que é importante investir tempo para conversar, ouvir, falar sobre esse assunto? É importante falar de finanças, até porque na Bíblia nós temos cerca de 50 versículos que falam sobre céu e inferno. Em torno de 500 versículos que falam sobre o reino dos céus. E 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e posses. Né? E por que isso, né, pastor? Porque Deus gosta de dinheiro? Não. Deus, Ele ama as pessoas, e Deus sabe que... Deixa eu ver se ainda está aqui, né? Deus sabe que esse papel com um valor escrito Deus seja louvado, ele tem o poder de separar as pessoas, de desconectar famílias, casais, pais e filhos e amigos. E Deus tem a condição de restabelecer essas conexões. Né? E quando a gente vai para a palavra, em Mateus 6, 24... Mateus, capítulo 6, versículo 24. Sim. Isso. Está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Né? Isso aqui é uma afirmação de Jesus. Né? Então, nós encorajamos aí a igreja que façamos a escolha correta. E a escolha correta é Deus. Né? Obrigado, Joel. Elcio, vamos lá. Bom, como o Joel falou, né, acho que é importante a gente falar sobre finanças, porque esse é um assunto que está na Bíblia, né? Acho que mais importante que isso é a gente entender realmente os conceitos e os princípios financeiros à luz da Bíblia. Porque sobre finanças nós podemos aprender em qualquer lugar, né? Nós podemos aprender num curso, podemos aprender com pessoas que têm conhecimento técnico sobre isso, podemos nos especializar, mas mais do que isso, é importante a gente conhecer o que a Bíblia diz sobre finanças, e aí isso acaba até nos trazendo uma liberdade, porque quando a gente fala, até o Leandro falou sobre isso no começo, vamos falar de finanças, né? Porque isso é um assunto que realmente, às vezes, até assusta as pessoas, né? Mas se a gente realmente conhecer os princípios financeiros à luz da Bíblia, esse assunto passa a ser um assunto tranquilo na nossa vida, né? A gente experimenta realmente uma liberdade nessa área em nossas vidas.
Eu acho que é um dos assuntos que mais preocupa os crentes, a questão da relação entre dinheiro e o restante da sua vida. E a Bíblia ensina que nós não devemos andar preocupados com o nosso futuro, com aquilo que havemos de comer ou de beber e tal. E essa é uma relação, na minha opinião, que é muito difícil, é humanamente impossível você viver totalmente despreocupado com o seu futuro. Por isso, é um assunto que de vez em quando tem que voltar, porque a gente tem que aprender, como eles já disseram, princípios a respeito dessa relação que existe. O desapego, a falta de comprometimento com essa ideia de que no futuro, o que eu vou fazer, como é que vai ser, se vai faltar, não vai faltar, os exemplos de vitória, tudo isso tem que ser, de vez em quando, rememorado, tem que ser, de vez em quando, revisto, os conceitos, os ensinamentos bíblicos e tal. Então, eu acho que é importante falar de finanças de vez em quando, por causa disso. Legal, Zé. E é importante porque quando a gente vai para a palavra de Deus, né, esse assunto ele ganha uma ressignificação, né? Então é importante isso que vocês destacaram, porque a gente não está simplesmente falando sobre finanças. Nós estamos falando sobre mordomia financeira. E tem um aspecto muito importante aqui, né? Que é a compreensão de que eu sou mordomo. Como filho de Deus, eu sou mordomo daquilo que Ele está me confiando, ou seja, pertence a Ele, e eu, como discípulo de Jesus, sou mordomo, eu tomo conta, eu administro, né? E aí eu vou viver isso de acordo com os princípios que vêm daquele que me governa, que é Deus, né? Então isso é bem importante. Importante você também entender que nós começamos esse ano falando sobre resoluções, e algumas delas foram simbolicamente colocadas em post-its, né, que estão ali na cruz, porque nós fomos incentivados e encorajados a tomar resoluções à luz da palavra de Deus, na presença da cruz de Cristo, e muitas dessas resoluções eram resoluções na área financeira. Então nós estamos também tendo esse momento aqui, esse bate-papo aqui em família, para que você possa ter suporte para as resoluções que Deus já colocou no teu coração, né? Então nós vamos conversar aqui sobre alguns temas bem importantes. Nós conversamos durante a semana e separamos elas em blocos de perguntas que nós vamos fazer agora. Como a gente está nesse embalo de semana de segundo turno, né? Eu entrei no embalo disso, eu fiz um envelopezinho assim, e aí nós vamos eleger agora as perguntas que nós conversamos. Vamos lá para o primeiro tema. Mostrar para a câmera lá atrás. Então, nosso primeiro assunto agora será investimento, tá bom? Assuntos já previamente acordados entre os participantes aqui da nossa... E vamos agora falar sobre investimento. Vamos lá. Quando e como começar? Podemos partir daí, investimento. Quando e como começar? Nós temos que começar o quanto antes, né? Nós, como pais... Nós temos a responsabilidade de ensinar para os nossos filhos, se possível já com 5, 6, 7 anos, a importância do investimento, né? Os meus filhos têm 7 anos, eu já vou ano que vem comprar para cada um 3 potinhos, né? O potinho do dízimo, o potinho do investimento e o potinho do consumo. E toda a renda que eles tiverem, eles vão focar no dízimo primeiramente, depois no investimento, para depois no consumo. Mas esse potinho também pode ser usado em qualquer idade, né? Não só com 7 anos, pode começar com 30, 40, 50. Nunca é tarde para começar o investimento, porque a Bíblia, ela incentiva o investimento, a poupança, até para que a gente possa evitar entrar em dívidas não pensadas, para que também possamos fazer contribuições, ajudar um irmão, ajudar a igreja, ajudar o próximo e realizar um sonho, porque sonhar não é pecado. Eu lembro que no mês de março desse ano, lá em casa, as formigas elas fizeram a festa no quintal, para a alegria da minha esposa Elaine, né?
comeram praticamente todas as plantas, né? Sobrou somente o caule, né? E se analisar por que as formigas fizeram isso, porque as formigas elas tiveram uma visão de como rigoroso seria o inverno esse ano aqui no estado e fizeram a provisão para o inverno. E é altamente recomendado que também nós façamos também, temos a visão que o inverno ele vai vir e façamos essa provisão para nós. E a palavra, quando nós vamos para Provérbios 30, 25, diz: as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. É fato que os países que têm inverno mais rigorosos, por neve, nevasca, são mais poupadores que os países onde o sol bate o ano todo, como o Brasil. E o brasileiro ele tem um hábito de consumir o hoje. Ele não pensa no amanhã. No amanhã ele deixa para os filhos as dívidas e para o governo os tributos a pagar. Isso também não é recomendado. Temos que estar seguindo aí aquilo que as formigas fazem. Com a consciência de que o inverno é uma situação de imprevisto, às vezes uma situação na família de saúde ou falta de saúde, onde vai ter que ser investido um valor significativo já de bate-pronto. Então, é com essa consciência, né, Joel, de que os imprevistos... Sim. Até semana passada fomos ministrados sobre isso, né, de que as tragédias, elas chegam sobre bons e maus. Então, a consciência de que essa provisão, esse provisionamento é importante. Elcio, Joel, vocês têm algo aí para a gente conversar dentro do bloco de investimento? Eu queria completar com algumas coisas. A poupança, né, o investimento, a poupança, a provisão é algo que exige muita responsabilidade nossa, né? E temos que fazer isso sem avareza ou sem depositar as nossas esperanças nos recursos que estamos guardando. A nossa dependência está em Deus, né? Mas eu sempre me lembro da passagem bíblica, né, que fala de José no Egito, né, dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de escassez. Com responsabilidade, né, e com a orientação de Deus, né, o faraó guardou os recursos durante 7 anos e para que nos anos de escassez que vieram, eles puderam não só poder se sustentar, mas também poder compartilhar e contribuir com outros povos que não tinham essa reserva. Então, poupar é algo também que exige muita responsabilidade, né? E que nós temos que ter essa clareza também. Legal, Elcio, porque, de novo, vem a ressignificação, né? Eu estou guardando, mas a fonte da provisão é Deus, né? Então, a minha confiança está em Deus e não naquilo que está sendo guardado, né? Zé? Mais uma vez, a gente volta para o princípio, o conceito original sobre a relação entre nós e o dinheiro. Na questão do investimento, especialmente, ele tem a ver com a nossa satisfação. Onde é que está a minha satisfação? Onde está o meu contentamento, a minha alegria? Se ele está depositado no dinheiro, cada vez mais eu vou querer acumular. Só que o acumular do dinheiro, ele não traz essa satisfação. Há um provérbio do mundo que diz que dinheiro não traz felicidade. Aí as pessoas brincam muito com esse provérbio, não traz, mas manda trazer, aquele tipo de coisa, né? Na verdade, tem a ver com isso, com o tipo de relação que nós temos. Eu trabalho com investimento desde os 19 anos. Significa que vai completar 50 anos no ano que vem. Eu lidei a vida inteira com investidores. Isso é a minha profissão, né? Trabalhei na Bolsa de Valores lá em São Paulo, fui gerente de captação de bancos grandes e atualmente trabalho num banco menor, onde eu tenho outras funções além dessa. E eu conheci muita gente rica, muita gente com muito dinheiro acumulado, mas, ao mesmo tempo, pessoas que não eram realizadas, não eram felizes. Eu trabalhei diretamente com um banqueiro que ainda está vivo, é um dos homens mais ricos do mundo, não só do Brasil, mas é um dos homens mais ricos do mundo.
E ele era o meu chefe direto, ficava nas minhas costas, mandando comprar e vender determinadas ações lá em São Paulo. E eu notava pela vida dele quanto ele era nervoso, quanto ele era ansioso, quanto ele não dormia direito, porque tinha que acompanhar a evolução do ouro lá em Beirute, lá em Geneve, tinha que acompanhar a evolução do ouro e das mercadorias na Bolsa de Nova York. Então, 24 horas por dia ele era preocupado com isso. Tornou-se cada vez mais rico. Seus filhos são extremamente ricos, são banqueiros, têm outros bancos, mas, no entanto, a família não é feliz. Eu sei disso por leitura de jornal hoje em dia. Além disso, eu vi um investidor, um sujeito rico, se suicidar no banheiro do banco onde eu trabalhava, porque uma insatisfação qualquer lhe abateu, os negócios degringolaram, ele teve ameaça de não conseguir pagar uma dívida, mas ele era rico, rico mesmo, um empresário, e ele foi para o banheiro do banco lá e se suicidou. Então, pessoas que colocam a sua motivação no investimento, como se o investimento fosse trazer segurança, paz, alegria, contentamento, mas principalmente segurança para o futuro, estão enganadas. Por esses 50 anos de profissão, eu posso dizer isso. Essas pessoas estão enganadas. Não vai trazer. Casamentos, como o Joel falou, dinheiro separa casamentos, dinheiro separa a relação entre pais e filhos, entre amigos. Eu perdi amigos, porque uma vez emprestei um dinheiro para um amigo e ele para não me pagar e também para não me dar explicação, ele simplesmente nunca mais falou comigo. Então, dinheiro separa pessoas, infelizmente. A questão, na minha opinião, então, tem a ver com a relação que nós mantemos com o dinheiro. Então, o investimento está dentro disso. Eu devo poupar, como disse o Elcio e o Joel, poupar é para a segurança, é para o futuro, etc. e tal, para os dias maus, para o inverno. Mas eu não posso colocar nisso a minha esperança e muito menos esperar que daí vai vir a minha satisfação. Se eu fizer isso, eu estou calado. Obrigado, Zé. Obrigado, gente. Vamos para o nosso segundo bloco, então, de perguntas. Vamos aqui. Está tudo ensaiado. Aqui. Consumo. Vamos lá. Vamos conversar, então, sobre consumo. E dentro da definição de consumo, que eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho, a pergunta é como evitar a postura de consumismo, né? Então, Joel, está contigo. Antes de entrar aqui na parte de consumo, né, só uma observação que na decisão financeira, qualquer decisão financeira, seja de consumo, investimento, até dívidas, primeiramente temos que estar orando a Deus junto com a família. Aí depois da oração que partimos aí para a ação, se Deus realmente confirmar isso em oração. E na parte de consumo, né, o consumo consciente, ele é necessário até para mover a roda da economia. O consumo consciente, ele gera emprego, gera investimento, gera desenvolvimento do país. Né? O que a Bíblia não recomenda é o consumismo. E nós temos uma frase, uma definição de consumismo, que é a seguinte: você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar as pessoas que não conhecem. Isso que... Joel, vou pedir que tu repita, porque essa é forte, gente. Não sei se você pegou, mas, por favor, Joel, eu quero aprender de novo. Eu ouvi de manhã e pedi para tu repetir, então agora, por favor, de novo. Definição de consumismo, né, à luz da Bíblia, é você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar as pessoas que não conhecem. Então, isso não é recomendado. O que nós recomendamos, né, se a pessoa, de fato, tem lá no coração um desejo de comprar uma mansão, né, não pensa duas vezes, vai lá e compra a mansão, desde que aquela mansão esteja no coração, na vontade de Deus. Né? Se não estiver no coração, na vontade de Deus, é necessário pensar duas vezes, porque isso talvez seja para realizar um desejo egoístico da nossa parte. Né?
E também nós recomendamos que antes de qualquer compra, né, sempre repetindo, né, em oração, com a família, para quem é casado, sempre com o cônjuge, né, e a pessoa tem que fazer 3 perguntas antes de consumir. Eu preciso, eu tenho dinheiro, tem que ser agora. Qualquer não para essas perguntas já inviabiliza a compra de imediato. E se a gente coloca Deus antes, né? Deus, eu preciso, Deus, eu tenho dinheiro, Deus tem que ser agora, acho que fica mais profundo ainda. Obrigado, Joel. Elcio, Zé, a gente está fazendo um trabalho em equipe aqui para ver quando cabe um complemento na resposta, com a liberdade aí de perceber. Acho não. O princípio que está por trás da mordomia financeira é reconhecer que tudo é de Deus, né? Se tudo é de Deus, o que eu tenho também é de Deus, né? E se o que eu tenho é de Deus, ao usar os recursos que eu tenho que submeter a Deus, né? Então, buscar em oração na hora de tomar uma decisão, isso faz parte da nossa mordomia como cristão. Consumir não está errado e não é pecado, né? E Deus se alegra quando a gente pode consumir coisas que satisfazem o nosso coração também. Mas o mais importante é a gente poder realmente, ao consumir, estar submetendo, né, e estar sendo responsável com todos os recursos que Deus coloca em nossas mãos, né, para que a gente não consuma nem de mais nem de menos, né, que a gente consuma na medida certa. Isso vai desde da água da torneira da nossa casa até um bem mais caro que a gente possa adquirir. Obrigado, Elcio. Eu tenho aprendido que a nossa parte é fazer ajustes para que a gente fique dentro da atual provisão de Deus. Tem a ver com o contentamento, que a gente conversou bastante também, né? O princípio de Paulo falando, né? Aprendi, eu posso todas as coisas em quem me fortalece, né? Aprendi a ter fartura e a passar necessidade. Ou seja, eu me adequo à atual provisão de Deus e fico abaixo da provisão de Deus, né? Então, esse é o princípio do contentamento, que tem a ver com o consumo consciente mesmo, né? Então, princípio desafiador, né? E que nos convida a lidar com responsabilidade com as finanças que Deus tem nos confiado. Zé? Pouca coisa a acrescentar, mas uma que me vem à cabeça é a questão de a pessoa também tentar achar no consumo alguma forma de satisfação. Já ouviram aquela frase, quando eu estou deprimida, eu vou para o shopping, né? É comum isso não é um absurdo, não. As pessoas pensam, quando eu não tenho mais o que fazer, não sei mais como pensar, estou deprimido, eu vou para o shopping, compro mais um sapato, já tem todos os sapatos que precisa, mas vai lá e faz isso. Ou quando eu me sinto mal, eu vou lá e troco de carro. A questão toda está nessa questão do contentamento, de novo, volta para isso. O consumo não pode, de jeito nenhum, ser uma fonte de alegria para nós. Só para o resto eles já falaram. Obrigado, Zé. Obrigado. Vamos lá, temos mais 2 blocos de perguntas. Vamos tirar aqui. O assunto agora é dívida. Ai, ai. Ai, ai, ai. Qualquer cutucão na pessoa que está do teu lado e o comentário do tipo, viu? Nesse bloco agora é delicado fazer isso, tá? Então, mas não deixe de lidar com as perguntas relacionais, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer com isso. Qual é o preço de uma dívida? Como o Elcio colocou bem, né? Tudo é de Deus, né? Isso temos que ter esse entendimento. E é muito comum, né, a gente observa muito a pessoa, né, a família fazer um jejum para sair das dívidas. É válido, né? Mas eu nunca vi um jejum para entrar nas dívidas. Isso é algo raro. E por quê? Porque nós não chamamos Deus para decisões financeiras. Nós agimos, né, eu me coloco também nessa barca, como os antigos cruzados que iam tomar Jerusalém, e a igreja, né, pedia, né, obrigava que se batizassem, só que eles deixavam a mão da espada, né, a mão da matança para fora, porque com a mão da matança eles podiam fazer qualquer coisa. E hoje também é a mesma coisa, né? A pessoa tem um coração de aceitar Jesus,
mas a mão da carteira, né, a mão da matança fica de fora. Deixa que isso daqui eu cuido. Ó. E é importante que a gente chame aí Deus aí para todos os assuntos, ó, porque o preço da dívida é a escravidão. E quando a gente vai lá para a palavra, em 1 Coríntios 7, 23, Paulo já faz um alerta, né? Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios, capítulo 7, 23. versículo 23. Vamos ver se a gente consegue buscar ali. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Preço de uma dívida, escravidão. Escravidão dos pensamentos, escravidão, cansaço mental, né, de continuamente estar pensando naquela dívida. Então, Elcio, tem algo para complementar nessa questão da dívida? Além da escravidão, a escravidão nos tira a liberdade do relacionamento com Deus, né? Ela desvia o nosso foco. Nós ficamos preocupados em como pagar a dívida, nós ficamos preocupados de encontrar o nosso credor, nós ficamos preocupados se vamos ter crédito depois para comprar alguma coisa, e desvia totalmente o foco do principal, que é o nosso relacionamento com Deus, né? E nós, né, discípulos de Jesus, filhos de Deus, nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos já convidados a viver a plenitude desse relacionamento já aqui na nossa vida, né, integralmente na eternidade, mas já aqui. E se a gente vive dessa forma, né, a gente acaba perdendo essa liberdade, essa experiência, esse relacionamento com Deus. E outra coisa também faz com que a gente deixe de depender de Deus, deixe de confiar em Deus, de que Deus é o nosso Senhor e o nosso provedor, né? Nós vamos querer agir por nossas forças, pela nossa razão, né? Então, a gente perde essa liberdade da relação íntima com Deus. A dívida me parece que pode ser justamente a quebra desse princípio de contentamento, né? Se eu fico dentro da provisão de Deus e me contento em Deus nessa circunstância, a dívida, por vezes, é falar assim, não, eu não quero me adequar a essa atual provisão de Deus, né? E, por vezes, as contas assumidas, as dívidas, são eu falando, aqui eu não fico, eu vou passar dessa atual provisão de Deus. Então, é um exercício realmente, né, o contentamento, porque ele vai nos ajudar a evitar as dívidas, que é uma orientação muito prática, né? Evite as dívidas. Zé, tu falou pela manhã que a mentalidade brasileira passa muito por isso, né? É comum essa compreensão nessa área financeira, né? O Brasil passou por um período, os mais velhos sabem que eu estou falando, período de hiperinflação na década de 90. Ouviram falar dos planos Bresser, plano Collor, confisco de poupança. Eram tentativas que o Brasil fazia de se livrar de uma enorme inflação. Chegamos a ter inflação de 80% ao mês na década de 90. E isso fez com que as pessoas criassem uma cultura de que o endividamento era uma coisa inteligente. E eu posso dizer que realmente era. Eu comprei um apartamento em São Paulo pelo BNH, fiz uma dívida de 15 anos naquela época, e depois de algum tempo, eu vim para Porto Alegre, e eu aluguei aquele apartamento, e o preço do aluguel pagava a prestação dele, e eu tinha posto um pouco de dinheiro. Então, era inteligente fazer certos tipos de dívida de longo prazo, porque você jogava contra a inflação. Só que essa cultura, ela foi sendo derrubada, teria que ter sido derrubada, porque hoje nós temos uma inflação muito menor, mas ficou aquilo na cultura brasileira de que se você compra alguma coisa com prestação e faz, portanto, uma dívida, você consegue administrar o seu orçamento, vai levando a vida e tal. Só que o acúmulo das prestações leva
a um comprometimento da renda, de tal forma que lá pelas tantas o sujeito vê que ele já não tem recurso para emergência, etc. Aí ele vai para o cheque especial e passa a pagar uma taxa de 200, 400, chega a 600% ao ano, a taxa de juros de alguns cartões de crédito, cheque especial e cartão de crédito. Então, hoje, o mais inteligente é primeiro poupar o máximo que você puder, para depois, então, comprar. Eu recentemente passei por uma experiência interessante. Queimou a televisão lá de casa, eu tinha que trocar, e ao comprar a nova televisão, comecei a pesquisar na internet e tal, e a primeira coisa que aparecia em todos os sites era 10 vezes de tanto, 10 vezes de tanto. Quando eu comecei a negociar o preço à vista, o televisor acabou saindo por 40% do preço que ele estava anunciado. Então, não se iludam. Quando uma loja diz, compre essa geladeira em 10 prestações de tanto, ali está incluído muito juro, muito juro. Eu sei porque trabalho em banco e o que acontece? As lojas que vendem a crédito cobram uma taxa tão grande que elas depois pegam aquele crédito, vendem o crédito para o banco, que por sua vez cobra uma outra taxa de juro da loja e sobra juro para todo mundo. É tão alto que o juro que alguém paga inocentemente sobre um bem durável, tipo um automóvel, né? Ele é tão alto que paga as taxas do banco, paga as taxas da loja, todo mundo ganha em cima do consumidor. Fazer dívida numa situação de relativa estabilidade de inflação e tal, como nós estamos vivendo atualmente, é um péssimo negócio. É melhor poupar antes. Obrigado, Zé. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o nosso cenário, né, nacional, estadual, é um cenário complicado e essa pode e é a situação de muitos, né, o endividamento. Joel, a gente tinha conversado durante a semana, tu tinha falado ações práticas, né, em tópicos. Eu queria te pedir para que tu pudesse repartir isso. Essa é aquela parte que, se você ficar dando cutucão na pessoa do lado, pode ser um momento delicado. Joel, por favor, reparta com a gente aí ações práticas para sair de uma dívida. Como sair dessa areia movediça? São 10 sugestões de manhã, né? Agora são 11. Aumentou? Aumentou uma. Olha só, vamos lá. A primeira Acontece ao vivo. Oração, né? Sempre oração para Deus, porque Deus vai dar a estratégia financeira para sair da dívida. E oração sempre com a família. A segunda estratégia é consultar uma pessoa temente a Deus, né? Para que também ela possa estar auxiliando, aconselhando nessa estratégia, né? Na Bíblia tem um exemplo da viúva, né, que estava endividada e procurou o profeta Eliseu, e Deus, por meio do profeta Eliseu, deu para a viúva a estratégia de sair da dívida. O terceiro é planilhar as dívidas, né? Isso aqui acaba sendo um choque para muitas pessoas, né? As pessoas devem e não sabem o que devem, né? Por isso que tem que pôr no papel aquilo que devem, identificar quais são essas dívidas, taxa de juros, prazos, e com a família estabelecer o dia sem dívidas, que pode ser em 2018 ou em 2028, mas tem que estabelecer esse dia que a pessoa não terá mais dívidas. Se possível, negociar com os credores, né? A experiência indica que os credores estão aptos a negociar, porque para o credor a pior coisa é a pessoa que não paga. Então, qualquer pagamento que vai, para ele é interessante. Né? Vender o que não estiver usando, né? Fazer um brick. Considerar ter uma renda adicional para sair das dívidas. Controlar ou cancelar o cartão de crédito, né? Pegar a tesoura e botar sem dó e piedade. Ter contentamento com aquilo que tem, porque aquilo que nós temos vem de Deus, né? O descontentamento, né? Esse é um temor que eu tenho. Descontentamento, muitas vezes, é um descontentamento contra Deus, né? Então, temos que ter esse contentamento com aquilo que temos. Né? Considerar uma mudança no estilo de vida. Não desistir. E, por último, tem que usar uma palavrinha mágica para sair das dívidas. E a palavrinha mágica é não. A pessoa tem que aprender a falar não. Falar não para si, para os amigos, para a família.
E quanto mais cedo não for dito, porque sair das dívidas vai requerer sacrifícios. Tá? E quanto mais cedo não for dito, menor será o sacrifício. Obrigado, Joel. Obrigado, Elcio, Zé. Queria te encorajar que, se você assumir um compromisso com os princípios divinos, pode libertar-se das dívidas em menos tempo do que imagina, né? Porque você não está contando só com você mesmo, mas está contando com princípios da parte de Deus. Vamos para o nosso último tema. De manhã elas acabaram entrando em uma ordem diferente, né? Estou tirando aqui agora o último papel, e o assunto é dízimo. Ah, eu sabia que eles iam falar sobre isso, né? Tu pode estar pensando isso nesse momento. E é sim importante a gente conversar sobre isso e trazer um pouquinho da história da nossa igreja, né? Temos mais de 80 anos e há alguns anos, quando nós nos reunimos no prédio da Silva Jardim, chegou um momento que, infelizmente, por situações na igreja brasileira, envolvendo escândalos com liderança e dinheiro, desvios de dinheiro, nós começamos a nos intimidar de trazer esse assunto. Chegou um momento que, até mesmo o momento que a gente convida a igreja a viver, de devolver a Deus o dízimo e a oferta, nós nem falávamos disso. Quem sabia que ia acontecer aquele momento sabia, porque já conhecia, mas nós não falávamos nem esse momento. Justamente por isso, ficamos tímidos nesse sentido. Mas nós já entendemos da parte de Deus, e isso já faz algum tempo, que isso não poderia e não deve nos intimidar de falar que é algo que Deus fala. Deus fala sobre princípios de dízimo, princípios de ofertar. Então a gente tem entendido sim a importância de trazer esse assunto, e é o assunto que nós vamos fechar agora com pergunta para vocês. Queria perguntar para vocês qual é a compreensão que vocês têm, qual é a compreensão bíblica que vocês têm sobre o princípio do dízimo, e junto já a pergunta: não é uma prática restrita ao período do Antigo Testamento? Vamos lá, está com vocês a palavra. O dízimo, de fato, ele é um princípio bíblico, né? Mas eu tenho um entendimento que, antes de ser um princípio bíblico, ele é um reconhecimento, né, nosso, individual, da soberania de Deus nas nossas vidas. Além disso, eu entendo que é um reconhecimento que tudo aquilo que eu tenho, eu devo a Deus, e que o dízimo demonstra o meu amor para com Deus e para com a obra de Deus aqui na terra, né? Eu comentei que eu tinha um entendimento, né, na minha infância, na adolescência, que dava o dízimo por obrigação, porque com medo que Deus jogasse um raio na minha cabeça, né? Hoje, na mordomia financeira, eu entendo que nós temos que dar o dízimo porque nós amamos a Deus. E Deus, muitas vezes o cristão aí fica frustrado com Deus porque ele acha que Deus é um Deus negocial, né? Eu dou o dízimo em 10, 12 vezes, aí no final eu vou conseguir retirar um carro, uma casa. E Deus não é negocial, Deus é relacional. O dízimo pertence a Deus, o dízimo não pertence a nós. E quando nós damos o dízimo a Deus, Deus não está interessado com o valor do dízimo, se é R$1, 1.000, 1 milhão. Ele está interessado na motivação nossa naquele dízimo. Por isso que Deus, ele é relacional e está preocupado com isso. E respondendo à pergunta, né, se dízimo é uma prática do Antigo Testamento, aí eu vou recorrer à palavra, né, do Novo Testamento, a palavra de Jesus, que está em Mateus 23, 23, onde ele fala: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, tem aqui no Novo Testamento uma validação do Senhor Jesus referente ao dízimo. Então, acho que também está validado aí. Obrigado, João. Elcio, e aí? Acho que nós, cristãos, ficamos muito preocupados com o dízimo. Esquecemos que Deus dá 90% para a gente trabalhar e usufruir, né? E nós ficamos preocupados com os 10%. Mas, enfim, eu entendo o dízimo como uma forma de adoração a Deus, né? De reconhecimento de que Deus
é o meu Deus soberano, é Ele que me provê todas as coisas, é Ele que me sustenta, é Ele que me capacita, né? E Ele só pede que eu seja fiel e reconheça isso dele, né? Então, o dízimo é simplesmente um ato de adoração, um ato de louvor a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? E isso que o Joel falou sobre a questão negocial, né? Ninguém dá o dízimo daquilo que não recebeu. Nós só podemos dar o dízimo daquilo que nós já recebemos, né? Então, temos que realmente reconhecer que o dízimo não é algo para ser dolorido, muito pelo contrário, né? O dízimo, se a gente entender que dízimo realmente é algo de adoração a Deus, nós vamos entregar o nosso dízimo com muita gratidão e muita alegria, né? É isso. Interessante essa perspectiva de dar com alegria, né? O Senhor se agrada em quem dá com alegria. E eu converso com amigos meus, com gente que nem eu, que tem os desafios de compreender aspectos da mordomia financeira e às vezes se perde e se prende nisso, né? Eu ainda não estou dando com alegria, né? Então eu não vou dar, eu vou esperar o momento que eu vou estar com alegria para daí eu poder dar. Fica atento a isso, porque às vezes é aí que a gente está deixando de viver um princípio que Deus nos convida, porque sem dúvida alguma é o dízimo, e depois eu queria te pedir que tu pudesse falar sobre dízimo e oferta, né? Mas é exercitar a fé, né? Interessante que eu estava escrevendo a relação dos versículos, e o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, é um texto que nos convida a vivenciar o dízimo, né? Então, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante que eu estava escrevendo o texto e automaticamente o corretor ele corrige algumas palavras, né, pela compreensão ali dele. Foi interessante porque o texto é de Malaquias e aí eu escrevi e ele corrigiu para maluquice. Interessante, aconteceu isso mesmo. Malaquias ele corrigiu para maluquice. E é interessante isso, porque viver o dízimo, viver o princípio do dízimo, para muitos vai parecer maluquice. E até mesmo para você, num mês difícil, um mês desafiador, eu falo por mim, parece maluquice, pô Deus. Mas eu tenho aprendido o princípio de honrar a Deus com as primícias, né? Ou seja, honrar com os primeiros 10% de tudo aquilo que o Senhor me confiou. Tenho aprendido a não deixar para o final do mês, porque aí as crises vão aumentando aqui também, né? Aqui, poxa, mas será que vai ter? Será que vai? Então, tenho feito algumas práticas pessoais minhas, né? Estou falando como discípulo de Jesus, usar a tecnologia para isso. Tenho aprendido a agendar eletronicamente isso, porque daí eu não fico esperando, não, já agendo e falo assim, não, Deus, eu quero te agradecer, porque Tu está me confiando algo que é Teu. Eu quero te devolver 10%, e os outros 90%, como o Elcio falou, continuo sendo um administrador, tomando decisões dos 90% com a orientação de Deus. Zé, queremos te ouvir sobre isso. Joel falou sobre ter medo que um raio caísse na cabeça, né? Mas hoje em dia ainda, mesmo adultos, é uma tendência nossa, ao darmos o dízimo, ou a devolvermos, que é mais apropriado o verbo, ao devolvermos o dízimo, pensarmos numa certa reciprocidade de Deus. Isso que eu estou fazendo, tu está vendo, né? Eu estou colocando aqui e tal. Mas eu hoje penso totalmente diferente. Esse texto que o pastor Leandro citou, assim, en passant, sobre contentamento, texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos, vamos pegar do 7 em diante, se bem que começa falando desde o 6, mas desde o 7 em diante, que ele fala que Deus ama ao que dá com alegria. Essa é a grande diferença. Você entregar o dízimo sem que isso se torne um peso, ou sem que você espere qualquer volta, qualquer bênção,
com base no teu dízimo. Eu já pensei assim. Eu fui tesoureiro dessa igreja por muitos anos, incluindo na fase anterior à vinda do pastor Tércio para cá. E houve uma época em que, há 20 anos atrás, casualmente, está fazendo, há 20 anos atrás, uma vez o pastor da igreja era o pastor Alexandre Rosa Lobo. O pastor Alexandre pediu que eu desse um testemunho sobre fidelidade, de que, como era a minha vida, sendo eu dizimista, ele partiu do princípio de que eu era dizimista, e eu era mesmo. Muito bem. Aí eu fui lá para frente, né, peito cheio, disse assim, olha, pessoal, sabe que Deus tem me abençoado, lá no banco onde eu trabalho, o dono do banco demitiu vários gerentes, e a mim ele não demitiu. Eu sei que Deus olha por mim e tal. Eu estava uma baita de uma bobagem na minha cabeça, uma infantilidade espiritual, achando que por causa do meu dízimo, Deus estava me abençoando ao não me demitir. Aí eu tive uma discussão com o dono do banco, e foi uma discussão até, para orgulho meu, com princípio. Ele queria que eu mentisse para os clientes a respeito de uma prática de juros e tal, e eu disse que não ia fazer aquilo. E ele me mandou fazer um curso de vendas, porque eu era muito inocente, mas vendedor tem que mentir, enfim. Foi uma discussão que ele ganhou, porque ele era meu patrão, e ele me demitiu. Quando eu fui demitido, eu falei, mas Deus, o senhor viu, eu fui lá na frente, eu dei um testemunho, e agora, o que eu vou dizer para as pessoas? Né? Olha, foi uma lição incrível para mim. Logo em seguida, eu tive um desafio. Eu tenho 4 filhas mulheres. Não precisa ficar com pena, não, porque elas são lindas, estão casadas, já temos 6 netos. Muito bem, mas a minha filha número 3, há 20 anos atrás, tinha passado no vestibular da PUC, uma faculdade de arquitetura, uma faculdade cara. E eu estava desempregado. Foi bem ali naquela época, do início do ano. Tínhamos que fazer a matrícula dela naquele dia, era o dia da matrícula. Naquela época, quem passava no vestibular punha faixa na casa, era uma vitória enorme, mas também era uma dívida, porque no caso ela tinha passado na PUC, não na URGS. Aí fomos lá para fazer a matrícula, desempregado, eu e a minha filha, e fomos na secretaria, pegamos o papel para ver quais eram as matérias mínimas que ela podia fazer para se manter no curso, até que um dia, quem sabe, se eu voltasse a ter um emprego e tal. Quando nós pegamos o papel, pegamos o número mínimo de matérias, eu não tenho condição de pagar isso. Chamei ela para o pátio lá da PUC, ficamos embaixo de uma árvore, e eu falei, vamos orar? E eu comecei a orar, falava para Deus, mas também para ela, sabe? Olha, o senhor está vendo a minha situação, eu tenho que matricular ela aqui. Será que vai dar? E se depois, no meio do curso, eu não puder pagar mais, como é que vai ser? Né? E ela falava, amém, tudo bem. Deus me deu paz. Esse grande critério que eu adotei a partir dali, nas decisões, depois de uma oração, ter paz no coração. Deus me deu paz, nós fomos lá, fizemos a matrícula, depois ela fez, então, o curso todo de arquitetura na PUC, eu consegui pagar. Por quê? Porque, em seguida, eu arrumei esse emprego onde eu estou atualmente. Há 20 anos, quase, eu trabalho nesse banco onde eu trabalho atualmente. Só cresci lá e tal. Pode ser que ele me demita semana que vem, porque isso aqui vai ser a segunda vez na minha vida que eu vou estar falando. Mas, se ele me demitir, meu patrão, que nem português não fala, se ele me demitir, eu vou ter paz no coração, porque eu estou fazendo a coisa certa. A minha motivação, hoje, ao contribuir, é muito diferente daquela. Eu hoje em dia, não penso
de jeito nenhum, de que o meu dízimo faz alguma diferença, de que Deus, então, que eu crio em Deus uma certa responsabilidade de me abençoar. Pelo contrário, a minha alegria é de retribuir aquilo que Ele tem feito por mim, é de contribuir para o reino. A minha alegria vem de saber que o meu dinheirinho, ele vai servir para sustentar missionários lá na África, lá na China, na Suíça, na Restinga, ou em Cachoeirinha, ou em Santa Cruz, ou aqui mesmo. É uma alegria enorme. Realmente, eu estou sendo muito sincero com vocês. É uma grande alegria para mim saber isso. Então, pelo menos eu tenho certeza que Deus me ama, porque Ele diz que ama quem dá com alegria. Leiam esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 7 em diante. Paulo está ensinando um princípio para os coríntios, e é um texto lindo. Está aqui nos envelopes nossos, tem aí uma parte desse texto. O pastor perguntou sobre diferença entre dízimo e oferta. Ainda hoje, eu, na época que era tesoureiro, vivi muito essa situação de ver pessoas que, entre aspas, administram o seu dízimo. Isso quer dizer, a pessoa acha que, uma vez que eu estou dando dízimo, de repente eu não vou dar lá para Monte Serra, uma igreja rica, só é frequentado por gente que tem dinheiro, eu vou pegar o meu dízimo, eu vou dar para uma igrejinha lá da Vila Bom Jesus, lá que o pastor está passando fome, eu vou dar para o lar não sei das quantas. Será que é isso aí? E a pessoa, eu posso dizer uma coisa, pela experiência, primeiro, aquilo não traz alegria nem satisfação para aquela pessoa. E segundo, ela colocou no seu coração 0. Quando Deus fala assim, Deus ama com alegria, quando Paulo fala, Deus ama com alegria, Deus ama aquele que dá com alegria. E dá aquilo que colocou no seu coração. O texto fala isso. Embora o Joel tenha relembrado que o dízimo foi um princípio ratificado por Jesus. Mas ainda assim, Paulo fala, aquilo que colocou no seu coração. E sabe, a pessoa que administra seu dízimo, na minha opinião, isso é uma questão pessoal, é um entendimento meu, esta pessoa colocou no seu coração 0. Eu vou dar 0, porque ela acha que é prioridade dar lá para o lar, não sei das quantas, ela distribui. Para mim, na minha opinião, respeito a opinião em contrário, é uma visão minha, de que ela colocou então 0. Foi isso que ela colocou. Então, qual é a diferença entre dízimo e oferta? A gente tem essa separação aqui na igreja, que é a seguinte: dízimo é aquela parte que você traz como devolução para Deus aos cuidados da igreja. A igreja vai administrar esse recurso, a igreja vai pagar a conta da luz, do ar-condicionado, vai pagar o segurança lá fora, vai pagar os pastores, vai ajudar no sustento dos missionários. A igreja, através da diretoria, do conselho fiscal, do conselho financeiro da igreja, vai administrar. Oferta é aquela oferta além do dízimo, que eu também posso entregar junto com o dízimo, que é para uma oferta específica. Eu quero fazer uma oferta todo mês para a comunidade mulher, por exemplo, que é um empreendimento que a igreja tem, está construindo uma obra ali em Gravataí, Morungava. Comunidade terapêutica. Comunidade mulher. Se eu quiser fazer uma oferta mensal, além do meu dízimo, né, nós tínhamos aqui até um tempo atrás, o pastor Shane trouxe o desafio daquelas selos de geladeira. Então a gente pegou aquele selo de geladeira, colocou lá, olha, além do dízimo, eu tenho mais um compromisso que eu assumi, todo dia eu olhava para a geladeira, estava lá o selinho, cada vez que eu dava o dízimo, dava também uma oferta. Oferta é diferente de dízimo. Dízimo é cuidado da igreja. Oferta, eu estou dizendo para onde deve ir, mas é uma coisa extra dízimo. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Joel, tu tinha um versículo que tu queria repartir, e por favor.
que é Mateus 25, 21. Meu nome é Joel, eu tenho 43 anos, sou casado há 13 anos com a Elaine e nossos filhos têm 7 anos. O que eu posso dizer é que nesse período de vida aí nós, tanto quando eu era solteiro, até na época de casado, agora também com filhos, nós passamos, obviamente, por dificuldades ou desafios financeiros, né? Isso faz parte, né? Mas eu posso estar afirmando para vocês, confirmando que no período Deus foi 100% fiel. Deus, Ele não nos abandona mesmo quando a tempestade está mais forte. Temos que estar depositando a nossa confiança 100% nele. E um versículo que me acompanha é Mateus 25, 21, que está dentro da parábola dos talentos, né? Onde fala, né? O Senhor respondeu, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, né? Se o versículo acabasse aqui, já estaria de bom tamanho, né? Opa, que bom que eu vou ficar agora sobre o muito, né? Mas eu acredito que a promessa não está aqui. A promessa está na sequência, onde fala o Senhor, né? Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então eu procuro, junto com a minha família, né, sempre sob a graça de Deus, sermos fiéis para que possamos aí, pela graça dele, participar da alegria do Senhor. Obrigado, Joel. Elcio, tua última, tem algo para fechar? Acho que, só enquanto o Zé estava falando, né, esse não é para ser um assunto de peso para a gente, muito pelo contrário, é para ser um assunto de alegria, né? Repartir com as outras pessoas aquilo que Deus nos dá é algo que tem que ser, gritar aqui no nosso coração, né? Acho que é isso, né? Nós temos que realmente olhar para os recursos que Deus está nos confiando e poder dividir isso com todos. E Deus vai nos dizer, vai nos mostrar. Se a gente tiver um coração inclinado a Deus, Ele vai nos mostrar onde a gente deve contribuir, participar. E Deus é dono de tudo. Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Ele não precisa da gente ofertando ou entregando dízimo. Agora, quando a gente faz isso, Deus está nos dando a oportunidade de contribuir, de participar. Isso é uma oportunidade, isso é um privilégio, né? É isso. Gente, obrigado, Elcio. Tu nos muito bem lembrou que esse assunto, para nós como igreja, está dentro de um valor. Não sei se tem como buscar a imagem lá, Marco, mas justamente de repartir com alegria e generosidade tudo o que Deus me confiou, né? Então, esse é um valor para nós como igreja, muito além de estar projetado, de estar num quadro lá embaixo, de estar num site, é um valor que Deus nos convida a vivenciar. Agora, eles também estão nas canetinhas que tem aí nesses envelopes. Um irmão da igreja se prontificou a sempre manter canetinhas prontas para uso nesses saquinhos que tem aí no banco da frente, na cadeira da sua frente. Ele colocou no seu coração colocar as canetinhas. Mas lá pelas tantas, mais do que isso, ele colocou no coração este versículo. Que legal. Então, se você pegar a canetinha que tem aí na frente do seu envelope, vai estar escrito aí: repartir com alegria e generosidade, aquilo, tudo o que Deus me confiou. Que legal, Zé, eu não sabia dessa história. Não sabia disso? Isso aí é um irmão, não é da administração da igreja. É um irmão que todos os domingos vem, vê se está faltando canetinha, troca a carga, coloca o papel. E colocou dentro de cada canetinha dessa um versículo. Que legal, que joia. Gente, o Elcio e o Joel são facilitadores do nosso curso Crown aqui, que fala sobre educação financeira. Está em andamento, todo semestre tem acontecido, né, edições desse curso. Quero te convidar a sempre lembrar de orar por essas famílias, né, as famílias, as suas esposas. Que Deus continue abençoando e conduzindo a vida de vocês. Quero te convidar a orar agora e depois nós vamos ouvir uma condução final do Zé. Estende as tuas mãos e ora por essa turma aqui. Paizão, muito obrigado. Obrigado pela vida do Elcio, obrigado pela vida da Vanessa, obrigado pela vida do Joel, obrigado pela vida da Elaine, os seus filhos. Obrigado porque eles têm sido, Deus, testemunhas do teu agir nos seus ambientes de trabalho. Obrigado porque eles têm sido fiéis a ti. Obrigado por podermos perceber e aprender
com eles, Deus, a alegria para falar sobre esse tema, sobre conversar com Ele, a importância de aplicarmos esses princípios. Muito obrigado, Deus. Continua sendo o Senhor da vida deles, continua governando a vida deles, e te agradecemos por tudo que aprendemos aqui. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Elcio, Joel, muito obrigado. O Zé, eu vou pedir para a nossa equipe de apoio uma salva de palmas. O Zé, ele vai ter Vamos pegar ali? Deixa que eu pego ali, Zé, só um pouquinho. E eu falei para o Zé hoje de manhã que é muito bom, aprendemos já muito com o Elcio e com o Joel, e é bom ouvi-los. E agora, vamos continuar aprendendo um pouquinho nesse fechamento com o Zé. Falei para o Zé de manhã que eu aprendi com aquela oração que ele falou que ele estava falando para Deus, mas para respingar na filha que estava ouvindo ali do lado, né? Falei, Zé, aprendi, essa aí eu anotei, princípio importante. Zé, queremos te ouvir mais um pouquinho, tá bom? Obrigado pela tua vida. Quero dizer que essa palavra agora não tem quase nada a ver com o que nós falamos aqui. Isso porque houve uma coincidência. Há uns domingos atrás, eu não me lembro exatamente, quando eu fiquei sabendo que a igreja estava enfrentando um descompasso entre entradas regulares e as suas despesas regulares, eu me ofereci, por não ser pastor, eu me ofereci para trazer uma palavra para a igreja de exortação a respeito da nossa responsabilidade por aquilo que a igreja tem assumido em termos de compromisso. Então, foi uma coincidência. O pastor Leandro me pediu para participar desse momento. E eu me ofereci para falar sobre o que eu vou falar agora. Eu gostaria, então, que vocês soubessem disso, porque uma história aqui na Montserrat. Fui tesoureiro durante muito tempo. Hoje em dia eu faço parte do comitê do Novo Espaço, que é uma responsabilidade que Deus nos deu. Eu tenho esse privilégio. Tenho o privilégio de participar da diretoria da igreja. Em certas ocasiões nós somos chamados. Então, tem uma história, tem um certo envolvimento. E eu achei que era muito apropriado trazer isso quando eu soube, então, que a nossa igreja estava enfrentando. E agora eu sei que são 8 meses seguidos, desde março deste ano, que as entradas regulares da igreja ficam aquém dos seus compromissos mensais. Isso faz com que a equipe que lida com o caixa do dia a dia faça muitas ginásticas para poder honrar. E eu vou dizer uma coisa, peço, como dizem os advogados, data vênia, peço licença, pastor, para falar de uma coisa íntima, que é o seguinte: os nossos pastores, que não são, eles são de longe menos remunerados do que a classe de pastores, quando comparamos a nossa igreja com outras igrejas. Além disso, eles têm recebido com atraso, eles têm recebido com muito atraso, porque termina o mês e eles sempre, por um princípio deles, eles têm deixado o seu próprio salário para depois. Se der, paga. Mas eles têm compromissos, eles têm escolas de crianças para pagar, eles têm aluguéis, eles têm, enfim, normal, como todos nós. Então, desculpa por falar isso, mas eu sei que é uma coisa da intimidade, mas eu achei que isso poderia contribuir para que os irmãos entendam a gravidade. Mas, como eu disse antes, eu fui tesoureiro por muitos anos dessa igreja, e eu já vi essa igreja superar grandes desafios, mas grandes mesmo. Aquele tipo de desafio que, humanamente, dá para dizer que eles eram impossíveis. Na época que nós compramos aquele terreno ao lado do templo, lá na Silva Jardim, nós não tínhamos dinheiro, o valor do terreno era enorme, nós fizemos todo um tratamento e compramos aquele terreno, e a cada prestação Deus mandava o dinheiro. Era um negócio impensável, do ponto de vista
de planejamento era impensável, mas Deus fez isso. Então, Deus sempre supriu as necessidades da nossa igreja. Ele nunca falhou. E Ele não vai falhar agora. E Ele não tem falhado agora. Eu teria muitas outras histórias para contar, de vitórias mesmo, experiências de pessoas, experiências das carências da igreja. Mas eu vou me restringir a essa que acabei de contar, porque ela é exemplar, era humanamente impossível. E uma coisa que é preciso que vocês saibam, que os compromissos que a igreja assumiu, e que ela tem que honrar mensalmente, são compromissos que foram assumidos após muita oração. Essa igreja não é dirigida por finanças. Jamais ela tomou decisões a respeito de compromissos a serem assumidos com base naquilo que está entrando, naquilo que, como é que é o nosso histórico de entradas, e dá para fazer isso ou não dá para fazer isso? A gente não faz assim. Não é uma igreja dirigida por finanças, é uma igreja dirigida pela vontade de Deus. Quando Deus coloca no nosso coração, eu digo nosso como igreja, quando Deus coloca no nosso coração um desejo, uma vontade, um plano, uma visão, nós assumimos com coragem, porque a gente sabe que Ele vai suprir. Ele nunca falhou e não vai deixar dessa vez. Então, o que está acontecendo? Se nós temos certeza, convicção, de que os compromissos que até aqui foram assumidos diante da vontade de Deus, por que é que agora não está havendo esse descompasso entre entradas e saídas regulares? Sabe por quê? Porque o povo dele, que se reúne aqui na Montserrat, nós, como comunidade, temos falhado, não temos feito a nossa parte. Deus não está deixando de suprir nada. Ele está dizendo para nós que nós precisamos nos motivar por tudo que a gente ouviu aqui hoje, que a gente precisa rever conceitos, que a gente precisa contribuir, porque se a gente vem para cá, usufrui desse conforto todo, usufrui de segurança, de ar-condicionado, de luz, sabe que o dinheiro está sendo bem aplicado e a gente não contribui, tem alguma coisa errada na nossa relação com o dinheiro. Então, não é obrigação, mas é um privilégio que talvez você esteja deixando de ter. Pense nisso, pense em usufruir desse privilégio com alegria, porque Deus está querendo, Deus tem planos maiores para nós. Deus quer uma igreja crescente. Deus tem planos para que esta igreja seja relevante em Porto Alegre, em Cachoeirinha, em Canoas, em Santa Cruz, na África. Ele quer uma igreja viva. Ele tem dado mostras disso, quando Ele tem trazido tantas pessoas. Vimos hoje mais pessoas se batizando, temos visto tantas pessoas aceitando a Cristo através da Montserrat. Ele quer isso mais, mas Ele quer também de nós que nós assumamos esse compromisso, e Ele quer nos dar o privilégio de contribuir financeiramente com essa obra. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Vou chamar para não sei se estão aqui o Raul, eu sei que o Rubem não está aí com o Nishio. Vou chamar para que o Joel volte aqui, para que o Elcio volte aqui, e eu vou fechar esse momento com algo muito importante, que é orarmos por eles. Por quê? Talvez muitos aqui não saibam, mas a gestão financeira da igreja, ela é conduzida por uma equipe de membros da igreja, de pessoas que fazem isso voluntariamente, não são remunerados para isso, são pessoas com competência nessa área, mas, sobretudo, homens consagrados ao Senhor, homens que têm sido fiel. E hoje pela manhã nós já consagramos essa equipe a Deus, mas eu queria não apenas que nós orássemos por eles, mas também dizer que um dos princípios que foi passado aqui é de você buscar ajuda, apoio nessa área, caso você precise. E esses homens, com vários outros da igreja, são homens
que tem sido um instrumento para ajudar em resoluções familiares, pessoais, que precisam ser tomadas. Eu tenho conselheiros financeiros na minha vida, faço uso, às vezes, do Zé Luiz, do Guinter, de outras pessoas. Ainda não tive o privilégio de estar com nenhum de vocês, mas isso é uma prática na minha vida e da Martinha, buscar conselhos e ajuda e como administrar a nossa vida financeira. É responsabilidade da igreja realmente ensinar sobre isso. E como o Leandro falou, nós nos intimidamos por muitos anos falar sobre esse assunto, e Deus tem falado muito comigo há algum tempo já, né? E me cobrado, a grande verdade é me cobrado como pastor, porque ao longo desses 21 anos, e eu posso falar antes de ser pastor, que eu acho que é mais importante do que falar do tempo que eu sou pastor, eu nunca roubei na minha vida, eu não tenho problema com roubo, e depois de pastor, o meu temor a Deus nessa área aumentou. E ainda que a gente veja tanta coisa triste, não é, nessa área de líderes se dizendo, ou mesmo sendo pastores caindo nessa área, nós temos o temor aqui. E sempre falamos isso sabendo que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, né? Então eu não estou isento de cair, nenhum dos pastores, mas uma das razões porque nós também não lidamos com dinheiro na igreja, e temos uma equipe de gestores nessa área, é também para nos proteger. A Bíblia fala sobre você fugir do mal, mas você fugir da aparência do mal, né? Então nós temos também nos protegido dessa maneira. Mas eu queria dizer para a igreja que nós precisamos realmente ministrar mais na igreja sobre esse tema e usar da autoridade, daquilo que Deus nos ensina para a gente poder ministrar, e nós fomos muito edificados hoje. Fomos ou não fomos? Muito pela vida de vocês, louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor. Eu queria que a gente pudesse estender a mão na vida deles, na direção deles aqui, e nós vamos pedir que Deus dirija vocês em toda a instrução, orientação, e na própria vida e na gestão que Deus tem dado aqui, né, Zé? Obrigado, amado Deus, nós somos gratos pela Tua obra no nosso meio, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pelo repartir de vida que houve aqui hoje à noite e princípios da Tua palavra, que certamente, Senhor, para aqueles corações sensíveis ao Senhor, ensináveis, há tanto o que ser aplicado e checado no nosso coração. Pai, aplica essa palavra sobre a vida da Tua igreja, do Teu rebanho, e que hajam resoluções tomadas para com o Senhor, a fim de que possamos ter uma saúde nesta área da nossa vida também, a área financeira, e que sejamos adoradores, não de mamon, não do dinheiro, mas do Senhor Jesus, como verdadeiros mordomos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa, ainda que vocês estão aqui três, que é um ajuste, um pequeno ajuste, porque é a minha responsabilidade espiritual, né? O texto que foi lido, pode voltar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, por gentileza, lá no versículo 7 que foi lido, pode botar o 6, 7, 8 e 9, só para entender esse texto, porque ele foi citado muito bem pelo Zé Luiz, muito bem posto, mas eu queria que a igreja tivesse essa consciência aqui. O Novo Testamento fala sobre dízimo muito pouco, não é porque não é um princípio para ser vivido neotestariamente, é porque o Antigo Testamento era tempo de formação de um povo, que era o povo de Israel, para que pudesse modelar para o mundo como viver de maneira que pudesse honrar a Deus. Então, é um povo infantil no Novo Testamento, no Antigo Testamento, por isso se falou muito sobre isso. O Novo Testamento, a preocupação não é mais essa. Ele traz o princípio para o coração e ele vai trabalhar sobre adoração. Só que o que esse texto aqui significa isso, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Pode ir para o 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama que dá com alegria. É verdade que o dízimo tem que ser dado com alegria. Só que esse texto não é sobre dízimo, é importante saber. O Zé diferenciou muito bem dízimo e oferta. Esse texto ele está sendo escrito no contexto da igreja de Corinto, da igreja da Acaia, que estava sendo elogiada por dar oferta generosamente para igrejas da Judéia que estavam passando por necessidade. Aqui
fala, determinou em seu coração, porque está falando de ofertas generosas. Porque o princípio do dízimo é 10%, ok, queridos? Agora, oferta é o que Deus propôs no coração, que também deve ser dado com alegria, ok? Então, um ajuste importante aqui para a igreja. E o segundo ajuste importante é uma recomendação, porque é princípio lá em casa. O Joel falou muito bem dos 3 cofrinhos. Vocês lembram quais são? Quais são? Dízimo, investimento e consumo. Posso ajudar? Vamos lá. Quando você recebe o seu salário, o dízimo lhe pertence? Não. Então você nem conta o dízimo. Você trabalha com quanto? 90%. Então você nunca precisa de cofre para dízimo. Até porque é uma tentação cair com aquele cofrinho lá e pegar. Você já devolve, certo? Agora você põe outros 3 cofrinhos lá. Primeiro qual é? Investimento, que é o guardar, certo? Tudo bem? O segundo é o seu consumo, ok? E o terceiro é o princípio que está nesse texto do capítulo 9. Se você ler inteiro, ele fala sobre generosidade. Tem que ter um cofre na sua vida para lutar contra o Deus Mamon. Sabe qual é? Não é só o do dízimo, não. É o da generosidade. As minhas filhas lá em casa e o meu orçamento financeiro, ele tem dentro dos 90%, porque o dízimo não me pertence, ele tem consumo, guardar investimento, e tem outro lá que é generosidade. Dentro do meu orçamento, um percentual para dar, que pode ser em ofertas que Deus vai dar através da igreja, ou pode ser alguma pessoa necessitada, que Deus vai colocar na sua vida naquele mês, e Deus vai pegar aquele recurso, e eu e Martinho fazemos isso, vai ficando ali. Às vezes esse mês Deus não mostrou para ninguém, acumula para o mês que vem. Daqui a pouco a gente percebe porque ficou 3 meses, que aquela família lá precisava exatamente daquele valor. Então, queridos, isso é uma maneira de você não cair na idolatria do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém, queridos? Obrigado, que Deus abençoe vocês, vocês foram fantásticos.